Hoje não somos tantos como estávamos ontem, mas seguramente estão cá os melhores. E obrigado pela resiliência e de virem cá, pelo menos esta manhã, estar connosco. Nós vamos dar início aos trabalhos hoje com uma mesa redonda, e esta mesa redonda tenta abordar a problemática dos 4 modos de transporte. E depois também acho que temos cá o orador mais corajoso que eu já uma vez tive, que vem-nos falar sobre uma coisa que ninguém gosta de ouvir falar, que é sobre impostos. Portanto, antes de mais, eu agradeço encarecidamente a presença e, acima de tudo, também a coragem para vir falar de um assunto que nunca ninguém quer ouvir falar. Esta mesa vai ser moderada pela Nelma Serpa Pinto, que é jornalista da SIC. Quem vê a SIC conhece a Nelma seguramente. Tinha um programa algo disruptivo agora à segunda-feira, portanto devem saber de que é que eu estou a falar. Nelma, por favor. Depois temos o Luís Paz da Silva, que vem falar e abordar o modo marítimo. Faz favor, Luís. O José Carlos Barbosa, que está cá, é deputado na Assembleia da República, mas não está cá nessa qualidade, está cá como especialista ferroviário, porque, para além de especialista, tem uma paixão pelos comboios e pela ferrovia. Depois temos a Quitéria, que vem dos Açores, obrigado pela deslocação, vem abordar o modo da carga aérea. O Joaquim Val, que vem falar e vem defender o modo de transporte, que é o modo da fita. Nos termos ambientais, é claro, é disso que eu estou a falar. E, por fim, o Fernando Pereira, que eu agradeço mais uma vez. Obrigado, Fernando. Para eles, e antes de começarmos, uma salva de palmas, por favor. E a ideia é tentarmos perceber como é que os 4 modos de transporte se vão evoluir, quais são as tendências do futuro, num mundo tão disruptivo e volátil que temos hoje em dia, em que as coisas mudam a uma velocidade muitas vezes superior à velocidade do próprio avião. Descarbonização, digitalização, economia, preços e prazos, essas coisas, velocidade, o que é que podemos esperar? E agora passo a palavra à Nelma. Nelma, muito obrigado mais uma vez. E agora é consigo. Obrigado. Muito obrigada, António Novo Martins. Muito bom dia a todos. Vamos, sem mais demoras, iniciar a nossa conversa. Muito bom dia aos nossos oradores. Vou começar por si, Luís Paz da Silva. O tema do nosso debate é o transitário, a força da logística na economia, mas vamos abordar todas as áreas aqui representadas e começamos pelos desafios de hoje, provocados nomeadamente pelas disrupções das cadeias de abastecimento, o aumento do custo do transporte, primeiro por causa da pandemia, depois as guerras, já no plural. Como é que podem estas novas tendências, nomeadamente o nearshoring, o short sea shipping, ajudar a transformar o shipping internacional? Bom, antes de mais eu queria agradecer o convite ao Paulo Paiva, ao Nato Martins. É um prazer estar aqui. A necessidade do nearshoring surge como disse, com a disrupção causada pela pandemia. Aquilo que se assistiu na altura, enfim, não vou elaborar muito sobre o assunto, estamos numa sala de profissionais que sabem, mas na altura o que acontece é que, de facto, as cadeias logísticas colapsaram. Foi retirada capacidade por uma expectativa de que os volumes iriam, enfim, por força dos confinamentos, que os volumes iriam cair muito. Isso não aconteceu porque quase todos esqueceram de incluir na equação da previsão, esqueceram-se de incluir o e-commerce. E, portanto, de facto, o consumo manteve-se e, para além do mais, o abastecimento logístico daquilo tudo que foi necessário por força da pandemia, as máscaras, o álcool, os aparelhos para ajudar à respiração, tudo isso, de facto, suscitou o problema de que a produção estava muito longe dos pontos depois onde o consumo era feito. E, de facto, nessa altura, a União Europeia, porque é aqui que estamos localizados, começou a perceber que, se calhar, tinha-se feito demasiado outsourcing. Não é? Pronto. A verdade é que, entretanto, a pandemia passou, nós vimos o que é que aconteceu no shipping, em primeiro lugar, causado pela retirada de capacidade, depois mesmo reforçado com a capacidade
enfim, de alguma forma o mercado determinou que, não apenas pelo aumento da procura, mas também pelo congestionamento nos portos, também por uma série de fatores que, de facto, boicotaram as cadeias logísticas, os preços chegaram onde chegaram. Bom, todos nós podemos concordar que, se calhar, foram demasiado além. Efetivamente, os fretes, na altura, ficaram muito caros. E o primeiro reparo que eu faço nessa matéria é que, apesar dos fretes terem ficado muito mais caros, terem sido, em alguns casos, aumentaram 5, 6 vezes aquilo que era pré-pandémico, a qualidade do serviço decresceu. E, portanto, acabou por haver algum entupimento que, enfim, levou à necessidade, se calhar, de que a produção pudesse ser feita mais próximo dos locais de consumo. Entretanto, a verdade é que com as guerras e com a inflação daí decorrente, eu penso que o nearshoring ainda não é uma realidade. Portanto, porque depois a economia tem os seus próprios mecanismos e a verdade é que nós continuamos a querer comprar barato. Apesar de tudo, o consumo caiu também, e isto é visível, e todos nós nesta sala que trabalhamos nisto sabemos que há uma quebra abrupta do consumo. Eu estive a ver alguns dados estatísticos antes de vir para aqui, para terem uma pequena ideia, e porque estamos a falar de nearshoring, logo estamos a falar de short sea, o Porto de Leixões tem uma quebra de 3% de volume, nos 45 pés essa quebra é de 9%. Portanto, parece haver alguma evidência de que é o short sea que está a sofrer mais, precisamente por força dessa quebra do consumo. Agora, isso está ligado também a um outro tema que penso que vamos falar mais à frente, que é o tema das alianças, que é o tema das economias de escala e que é o tema que, no fundo, acaba sempre por dar corpo a estas coisas todas, que é o que é que o mercado está disposto a pagar pelo valor final de um produto e qual é a componente do transporte no valor final desse produto. Ou seja, nós mais à frente vamos falar de questões que têm a ver com emissões de carbono, com como é que isso vai ser pago. Vamos falar dessas coisas todas e vamos perceber que a disrupção próxima não será a disrupção das cadeias logísticas, vai ser a disrupção daquilo que é um preço justo por um produto que tem que se adaptar ao que o mercado vai ou não pedir. Mas, portanto, concluindo, neste momento eu acho que ainda não há nearshoring no sentido de que o mercado e as condições da economia não o permitiram. Não é? A verdade é que os custos de produção, porque os fretes agora caíram abruptamente, estamos a falar, o último índice diz que os fretes estão na casa dos $1.000, para terem uma ideia, no pico da pandemia, e estamos a falar de fretes médios, temos 16.000. Okay? E, portanto, neste momento, essa quebra de fretes justifica-se porque há de novo a necessidade de que o transporte seja barato para que os produtos, numa situação em que há quebra de consumo, ainda assim possam ter alguns escoamentos. Joaquim Val, depois da pandemia era esperada uma normalização nas cadeias de abastecimento, mas com as guerras agora, infelizmente, não podemos ainda ter a certeza disso. O transporte rodoviário é um elo absolutamente fundamental na cadeia de logística. Como é que têm atravessado todo este período mais conturbado? Bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite da direção da APAT. É um gosto estar convosco e ser aqui um bocadinho a mal da fita, como diz o caro António. Vamos lá ver, nós temos vivido nos últimos 4, 5 anos uma disrupção consecutiva e, portanto, nós pensávamos que com a pandemia que tudo iria voltar ao normal e o anormal, ou seja, o novo normal, é normal. E hoje em dia, no nosso setor em particular, as coisas acabaram por regular-se. No transporte rodoviário, mesmo em termos de pricing, houve alguns, após o ano de 2020, houve algum incremento de preço e o preço acabou por voltar a estabilizar. E acabou por estabilizar por alguma redução de margem dos operadores, porque é um pouco essa a realidade que temos no setor do transporte rodoviário. Nesta fase, e inclusivamente este ano, pela redução da importação e das exportações, o preço acabamos por estar a trabalhar a preços que são equivalentes a pré-pandemia, digamos assim. O que não é muito saudável para o setor porque os custos aumentaram. Os
custos aumentaram tanto a nível de custos de mão de obra, como até a nível de todos os custos marginais que fazem parte do componente de preço. E nota-se que, no caso concreto do setor dos transportes, o setor está a ficar muito preocupado e apertado. José Carlos Barbosa, Portugal é atualmente o único país da Europa sem um operador ferroviário de mercadorias de cariz público, ou pelo menos parcialmente público. Como é que isto se explica? Viva, bom dia, Nelma. É um prazer estar aqui na mesa. E agradecer também ao Nave Martins o convite. Eu também, não me esqueço, também sou deputado, não estou no papel de deputado e se calhar era muito mais difícil estar aqui a falar hoje para vocês se o Governo continuasse, porque assim podiam ter críticas, eu estou de quase saída. Mas o que é certo é que nós em Portugal, nós nunca olhámos para a ferrovia, nós olhámos para a ferrovia sempre como um problema. Era um problema que tínhamos, eram empresas que davam dívida, que tinham muitas dívidas, que não funcionavam. E tal como nas empresas privadas, nós temos de investir para depois termos algum lucro, não é? E aquilo que se fez em Portugal é que foi, durante décadas, desinvestiu-se nas empresas ferroviárias, nomeadamente na empresa ferroviária de mercadorias. Desinvestiu-se e quando se investe também no material circulante, também se investe nas pessoas, os conflitos sociais agravavam-se e o país decidiu privatizar a empresa, pensando que resolvia todos os problemas. Mas, na verdade, não resolveu porque o volume de mercadorias transportada da passagem entre o público para o privado não aumentou assim tanto. E aquilo que vocês querem na APAT e nos transitários é que transportem a vossa mercadoria pelo preço mais baixo do ponto A e ponto B e que a ferrovia tenha aqui um papel importante que não está a ter. Eu acho que nós, na ferrovia, o importante aqui, e o que deve ser muito importante, é primeiro fazer os investimentos. E fazer investimentos é primeiro investir muito na infraestrutura, criar canais disponíveis para passarem mais comboios. Porque se nós tivermos comboios e não tivermos canais, slots, na aviação chamam slots, nós chamamos canais horários disponíveis para passar em comboios, temos pouca capacidade de oferta e nós não conseguimos responder aos vossos pedidos. Depois há outra questão, que é a questão do material circulante. Não é? Nós em Portugal temos o Convel, há décadas que não alterámos o sistema para o sistema europeu, o Convel está obsoleto e as empresas construíam um Convel, o controle de velocidade, não vendem peças. Ou seja, nós podemos comprar comboios novos amanhã, há no mercado, claro que demoram sempre o seu tempo a chegar, 4 ou 5 anos. Eu costumo dizer que na ferrovia nós planeámos investimentos há década. Se nós não comprarmos o comboio hoje, daqui a 10 anos não temos comboio, que é mais ou menos o tempo que eles demoram a chegar, entre 5 a 10 anos. Isto para dizer o seguinte, nós temos essa dificuldade tremenda na parte do sistema de controle de velocidade. O que está a ser feito, e só está a ser feito agora, é criar um trator, um STM, que há de traduzir o atual Convel para o sistema europeu. Ou seja, nós compramos uma locomotiva que vem com o sistema europeu ferroviário de controle de velocidade e rapidamente traduz. Depois é a questão do preço. Nós, em Portugal, somos um país periférico. Nós, todas as mercadorias que produzimos têm de ser competitivas, porque senão não as vendemos e temos uma dificuldade, porque temos de as levar para o centro da Europa e isso tem um custo, o custo transitário, o custo de transportes. E nós, infelizmente, em Portugal, ainda temos a taxa de uso, a portagem ferroviária, que é uma das mais caras da Europa. Isso é um problema para o operador ferroviário. E é um problema para as empresas e é um problema para os transitários, porque os transitários querem transportar rapidamente toda a sua mercadoria e não conseguem, porque depois a ferrovia também não é competitiva. Eu acho que o caminho, nós devíamos ter olhado para o caminho de criar condições para as empresas crescerem, devíamos ter criado caminho para resolver estes problemas todos burocráticos com o custo, com os sistemas de Convel, e depois é que podíamos pensar nas privatizações, essas coisas todas. Mas nós pensámos logo na privatização. Não quer dizer que a privatização na Medway, por exemplo, não tenha resultado, porque a empresa tem condições, nota-se que não há grandes conflitos laborais, as coisas estão a crescer, mas nós não resolvemos todos os problemas com a privatização. Em Espanha, por exemplo, a privatização da Medway, a privatização da Renfe, há 50%, eu não conheço os contornos do negócio, mas cria ali mais-valia. Por exemplo, uma mais-valia simples. Nós, quando privatizámos a empresa, a CP Carga para a Medway, continuámos a fazer a manutenção. A CP fazia a manutenção à Medway. Mas quando nós estamos a prestar um serviço, o que é que nós temos foco? Primeiro temos foco no nosso cliente interno, que é a CP. E a Medway tinha problemas, não é? Porque nós não éramos a Medway não era a nossa principal prioridade. Isso cria constrangimentos. Ou o operador, ou porque não tem locomotivas disponíveis porque não estão mantidas, ou porque nós não estamos focados na manutenção. Agora mesmo, a CP tem um conjunto de locomotivas elétricas que foram encostadas em 2010. Encostámos locomotivas elétricas. Decidimos que o país não precisava daquelas locomotivas e encostámos. Um erro grosseiro, não é?
Em 2019, com a chegada do Pedro Nuno Santos, que deu Nobel a estas questões ferroviárias, que apostou, percebeu que os problemas não eram do lado das privatizações, eram do lado do investimento e que tínhamos de investir, nós recuperámos um conjunto de locomotivas 2600, que é umas locomotivas elétricas. Os operadores de mercadorias vêm ter com a CP e dizem, nós queremos alugar as mercadorias, mas a CP não os aluga, porque a CP está focada no serviço de passageiros. Se as empresas tivessem uma percentagem, já olhavam para este negócio de outra forma, diziam, nós temos aqui estas, de vez em quando nós prestamos um serviço à mercadoria, ou seja, às vezes a CP tem locomotivas paradas, mas não as aluga porque tem o foco nos passageiros e porque tem a pressão, porque a CP tem 150 milhões de passageiros a escrever nas redes sociais contra ela, não é? E as empresas de mercadorias têm meia dúzia de empresas que se podem fazer queixas dela. Então a CP está focada naquilo que é o transporte de passageiros e não aluga as locomotivas. E temos aqui um problema. Vocês precisam de transportar as vossas mercadorias, as empresas de mercadorias, de transporte ferroviário, têm o material todo a operar, não têm capacidade de mais oferta e criamos aqui este problema que é um problema para vocês todos os dias. Pronto, para finalizar, e há aqui outro constrangimento, nós também desinvestimos nas linhas internacionais. E desde 2018, 2019, há aqui um novo fôlego em todas as ligações internacionais. Houve no Minho, estamos a tratar da ligação internacional pela Beira Alta, que demorou a fazer, depois falaremos mais à frente, e estamos a tratar da ligação internacional sul. Durante estes meses de trabalho, enquanto estamos a construir a linha, não passam lá comboios. Isso é um constrangimento. Nós não conseguimos exportar modo ferroviário porque temos poucos canais disponíveis. O que eu acho é que daqui a 4 ou 5 anos, quando tivermos o canal Internacional Sul, quando tivermos a linha da Beira Alta reaberta, vamos ter muito mais canais disponíveis e conseguimos exportar mais. Pronto. Antes de passar a palavra à Quitéria Andrade, lanço uma pergunta para o público que vai surgir aqui neste projetor. A pergunta é: conhece a iniciativa da APAT, o Fórum Nacional de Carga Aérea? As respostas possíveis são sim e não. Já vamos também analisar essa resposta e esse fórum com a Quitéria Andrade, mas antes queria ouvi-la sobre quais os constrangimentos atuais neste momento que destaca no desenvolvimento do negócio da carga aérea em Portugal. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, é um gosto estar aqui. Os constrangimentos neste momento que temos identificados, e ainda há umas semanas estivemos a discutir aqui o mesmo assunto com algumas pessoas também que estão cá, vai muito à falta de capacidade nos terminais de carga. Portanto, o espaço é limitado, as condições são limitadas, há falta de condições nos cais de aceitação, há muita demora para a entrega de carga, e isso gera constrangimentos para quem tem que entregar a carga e para entregar a carga a tempo de ser trabalhada e tratada para os voos. Há limitações no rastreio de carga em Portugal. Aí é que tive a noção de que há carga de Portugal que vai a outros países, vai a Madrid, por exemplo, fazer o rastreio, um rastreio específico com cais que não há em Portugal. Portanto, e aí há o risco da carga ser desviada para outros países, até já tem acontecido. Do nosso lado também, e dentro dos terminais de carga, também vou falar aqui mais à frente na colaboração, mas, por exemplo, o facto de nós não termos ou de não nos serem dados os dados finais de um transporte de carga também faz com que gere demora na aceitação. Portanto, há aqui Dados finais? Dados finais em termos de quantidade da carga, volumes, dimensões, peso. Isto depois tem que ser tudo verificado novamente na aceitação, gerando demoras. Portanto, nós precisávamos aqui que houvesse uma aceitação mais rápida, que passa também pela digitalização, que sei que está aqui noutra pergunta. Mas pessoalmente essa parte em que nós temos que levar a carga a outro país para voltar para cá para ser expedida, foi a que mais me chocou recentemente e acho que não faz sentido. Acho que deveríamos criar condições para que a carga ficasse cá e que saísse de cá. Depois de passar a palavra ao Fernando Campos Pereira, vou passar a palavra ao público, caso queira, no final desta primeira ronda, fazer alguma questão a algum dos nossos oradores. Fernando Campos Pereira, mais uma vez, bom dia. Como é que pode a autoridade tributária ter uma relação mais cooperativa, nomeadamente com o setor aqui dos transitários? Bom dia, Nelma.
Eu acho que também vou agradecer ao António Novo Martins pela partida que me pregou, mas obrigado. Também queria cumprimentar os meus colegas de painel. Bem, eu acho que a colaboração em qualquer setor é fundamental que exista em todos os stakeholders. Aqui, no caso da logística, as alfândegas são necessariamente um constrangimento obrigatório, porque é um momento de paragem em que não se pode fugir. Eu situaria a colaboração, a cooperação, essencialmente a dois níveis: ao nível formal, ao nível que decorre da legislação, e nesse âmbito já existem hoje alguns instrumentos, nomeadamente através do operador económico autorizado, que podem agilizar os processos de desalfandegamento das mercadorias, outros procedimentos simplificados, e diminuir esses tempos de constrangimento. Nós temos consciência que, embora nós estejamos neste momento com uns bons tempos médios de desalfandegamento, que provavelmente inferiores a 10 horas, que são mesmo a nível europeu, são uma boa referência, mas temos consciência que o processo em si é burocrático, é complicado, e não podemos pensar só nas 10 horas que está na alfândega, mas em todo o trabalho preparatório que os profissionais têm a desenvolver para que depois então possa existir esse período mais curto de 10 horas. Por isso, no total, existe aqui um período significativamente maior. Ora, nesta matéria nós estamos completamente condicionados, não é muito, porque a matéria da União Aduaneira é matéria da competência da Comissão Europeia. Por isso, ao nível dos Estados-membros, temos muito pouca capacidade de intervenção. E nesse âmbito, a Comissão Europeia já apresentou uma proposta de reforma da União Aduaneira. São projetos lentos, que na sua plenitude se prevê, de acordo com o calendário que está agora proposto, que se prevê que possa estar em funcionamento em 2038, por isso ainda faltam uns anos, que prevê um nível de cooperação ainda maior, ao ponto de, para determinados operadores, poder deixar de ser necessária a apresentação de uma declaração aduaneira, mas sim existir uma plataforma onde cada um dos intervenientes na cadeia logística vai introduzindo a informação que lhe diz respeito, e por isso, quando as mercadorias chegam, haverá um processo muito mais ágil. Mas, como disse, este é um processo longo no tempo e que, embora em termos voluntários já possa, de acordo com o calendário previsto, mais uma vez, que não está ainda aprovado, possa começar em 2028 para o comércio eletrónico e em 2032 para a generalidade das mercadorias, só estará na sua plenitude em 2038. Dito isto, há também um nível de cooperação informal, que não decorre diretamente da lei, em que eu neste momento não tenho responsabilidades no processo de desalfandegamento de mercadorias, mas que sempre existiu e que deve existir, que é no sentido, e daí criar aqui algumas amizades que já dá muitos anos, que é no sentido de podermos juntos tentar aliviar alguns ou racionalizar alguns processos que facilitem o processo de desalfandegamento de mercadorias e limitar este constrangimento, como disse hoje, ainda é obrigatório.